Mesmo sentados, estaremos lendo essa preciosa porção da Palavra de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 67. Diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Que Ele esteja falando aos nossos corações, que Ele possa alimentar nossa alma, que Ele possa iluminar nossa mente e aplicar no nosso coração as preciosas verdades reveladas pelo Seu Espírito Santo através da Sua palavra, em nome de Jesus. Cada evangelho, irmãos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles descrevem o nascimento de Jesus de uma maneira específica. Lucas, ele vai anunciar o nascimento de Jesus e os primeiros dias da vida de Jesus de maneira muito poética. E ele vai fazer isso se utilizando de cânticos. É uma espécie de musical que ele apresenta. Então, cada cântico vai declarar o nascimento de Jesus, o advento de Cristo, ou o seu ministério, ou o que ele realizará. Nós temos o Cântico de Maria no capítulo 1 de Lucas, dos versos 46 ao 55. Nós temos o Cântico de Zacarias, do capítulo 1, versos 67 até o 79. Nós temos o Cântico dos Anjos e o Cântico de Simeão. Domingo passado, nós estivemos refletindo sobre o Cântico de Maria. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos meditar no segundo cântico, que é o Cântico de Zacarias. Primeiro, antes de entrarmos no cântico propriamente dito e observarmos o conteúdo deste cântico, é importante observarmos o contexto do cântico, antes que o cântico surgisse. Em primeiro lugar, isso nós vemos a partir do capítulo 1, verso 5, é o contexto do cântico. No capítulo 1, nos versos 5 e 6, o escritor Lucas nos descreve informações a respeito de Zacarias. Ao ler os versos 5 a 7, nós descobrimos algumas informações a respeito de Zacarias. A primeira, no verso 5, Zacarias viveu no tempo de Herodes, conforme nos diz o verso 5. Você pode observar, nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Este Herodes, descrito aqui no versículo 5, é o que manda matar as crianças quando recebe a visita dos magos. Portanto, Zacarias vive num tempo de muita dificuldade, num tempo de muita luta, porque quem está reinando é um homem perverso, é um homem mau, que vai perseguir terrivelmente o povo do Senhor, perseguindo a Jesus Cristo e o povo de Deus. Ainda nos versos 5 a 7, Zacarias é descrito como um sacerdote. Zacarias é um sacerdote casado com uma mulher chamada Isabel. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é que mesmo nesse tempo de dificuldade,
no sentido político, social. Este casal é um casal que preza em viver uma vida de santidade, uma vida de retidão. É só nós lermos os versos 5 a 7. Eles são descritos como um casal crente que está manifestando a luz do Senhor, a santidade de Deus, mesmo no tempo difícil, mesmo em meio às trevas, eles estão sendo luz. O texto também nos diz que esse casal, mesmo sendo crentes, mesmo sendo uma família que está trilhando o caminho da obediência, da santidade, eles estão enfrentando lutas. Conforme o nosso próprio Senhor Jesus nos disse, no mundo nós teremos aflições. A vida é marcada por lutas, por lágrimas, por desafios. Mas as promessas do Senhor continuam de pé. As promessas do Senhor continuam sendo verdadeiras. Nós servimos a um Deus fiel. O texto diz que Isabel tinha um sério problema, porque ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E isso era uma situação muito difícil, né? Se hoje já é um grande desafio, naquela época muito mais. Mas é interessante que mesmo diante das circunstâncias difíceis, mesmo da luta que aquele casal enfrentava nessa área, né, de saúde, eles não deixaram de adorar o Senhor. Porque os versos 8 até o verso 9 diz que Zacarias ele era um sacerdote, e Zacarias foi escolhido para entrar no santuário, e no santuário, diz o versículo de número 9, ele queima incenso, ou seja, ele adora o Senhor. Apesar das lutas, ele adora o Senhor. Apesar das dificuldades, ele adora o Senhor. Apesar daquela enfermidade na vida da esposa, ele adora o Senhor. Porque, acima de tudo, meus amados irmãos, Deus deve ser adorado por quem Ele é. Ele é o Senhor, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Mesmo em meio às lutas, às lágrimas, às dificuldades, o Senhor é digno de adoração. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus além do Senhor. Como a gente canta no hino, que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, o Senhor dos céus e da terra, o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas, e aquele que providenciou redenção para a nossa alma. E diz o texto que Zacarias está no templo ali adorando, apesar das lutas. E que lição maravilhosa para mim e para ti, meu irmão. Continue no caminho da adoração. Diz que ele entra no santuário para realizar os ritos, o culto conforme o Antigo Testamento. Era um culto comum, era um culto normal. Mas de repente algo extraordinário acontece. Deus nos surpreende, irmãos. Às vezes você sobe para a igreja, como sempre faz habitualmente, conforme o costume, mas de repente Deus faz algo extraordinário. Deus fala, Deus responde oração, Deus confirma promessas. Vale a pena perseverar no caminho da adoração. E diz o texto que Zacarias, como sacerdote, ele entra no templo e ele começa então a realizar o culto segundo o Antigo Testamento, queimando incenso como expressão de adoração. E de repente o anjo aparece e diz: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas, e a tua mulher, ela vai se tornar mãe, tu receberás vitalidade, vigor, um milagre vai acontecer, e tu serás pai, e terás um filho, e esse filho vai ser uma bênção em minhas mãos. O nome do menino é João, que significa Jeová é misericordioso. Tudo isso nós lemos dos versos 8 ao 17. Jesus confirmando a promessa, Jesus afirmando através do seu anjo, Deus falando através do seu anjo, que estaria estabelecendo a promessa. Mas irmãos, nós somos muitas vezes tão falhos e fracos, porque a promessa é tão grande, tão extraordinária, que o sacerdote Zacarias não acredita. Ele era um sacerdote, um servo de Deus, mas não acreditou na promessa. Como nós somos, meus irmãos, falhos e fracos, mas mesmo apesar da nossa falha e fraqueza, o Senhor é fiel, e quando Ele quer fazer, Ele faz. Porque o texto diz nos versos 18 e 23,
especialmente o versículo 20 diz: todavia ficarás mudo e não poderás falar, acompanha aí, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Você não acreditou, mas a seu tempo se cumprirá, porque o que Deus revela, Ele cumpre, o que Deus promete, Ele fala, Ele faz, irmãos. Ele não creu, mas Deus não deixou de cumprir, porque há um Deus soberano que está dando interferência aqui, né? Obrigado, meu irmão. Há um Deus soberano, meus irmãos, que faz. Ninguém pode impedir o realizar do Senhor. Ele diz: olha, tu ficarás sem falar por um tempo, tu só vais ouvir e ver o que o Senhor fará. Bendito seja o nome do Senhor. E o verso 24 e 25 nos revela o cumprimento da promessa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Deus deu vitalidade a Zacarias e a sua esposa Isabel, e eles conceberam. Ela reconhece a bênção sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 57, o texto diz que, no verso 57 do capítulo 1, a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai. Qual era o nome do pai? Zacarias. Mas veja que o anjo já havia dito que o menino iria nascer, e o nome do menino seria João. Veja então, no verso 59, sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino. Verso 60, de modo nenhum respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram: ninguém há na tua parentela que tem este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Meus amados irmãos, então o que vemos aqui é que quando Zacarias, depois daqueles 9 meses e 8 dias, reconhece que de fato Deus é soberano, Deus cumpre a sua promessa. Diz o texto que a boca dele se abriu, no versículo de número 67, observe aí por favor, todos os que ouviram, então, no verso 63, então pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. Verso 64, imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Ele dá o nome ao menino, ou seja, ele expressa realmente fé, e aí a boca dele se abre, e a primeira palavra, as primeiras palavras que saem da boca de Zacarias são palavras de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Portanto, é exatamente esse o contexto do cântico. Ele percebe então a soberania de Deus. O cântico de Zacarias é a expressão de sua fé e compreensão na obra de Deus. Zacarias então creu, Zacarias então compreendeu, Zacarias foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus e profetizou através daquele cântico. É isso que nós lemos no verso 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo.
O cântico foi dado a Zacarias. O cântico veio pela presença do Espírito Santo na vida de Zacarias. E ele então começa a profetizar através desse cântico. E então chegamos ao cântico. Que conteúdo, qual é a mensagem desse cântico? O que cantou Zacarias? O que profetizou Zacarias? E nós podemos destacar aqui alguns elementos do cântico de Zacarias. O primeiro elemento é um cântico de louvor ao Deus de Israel. Versículo de número 68. Ele adora o Senhor, ele canta, profetizando, dizendo, verso 68. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Eu queria que a igreja bem forte, não sei se está aí na tela, o versículo 68 do capítulo 1, pudéssemos juntos ler bem forte. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Portanto, ao abrir da sua boca, capacitado pelo Espírito Santo, Zacarias louva a Deus. Ele então, através do cântico, reconhece que o Deus de Israel está visitando o seu povo. Como Deus visitou Israel, quando Israel estava escravizado pelo Egito, trazendo libertação. Ou como Deus visitou Belém, quando sofria aquela terrível fome, que levou Ruth a sair da sua terra. Zacarias, pelo Espírito Santo, reconhece que Deus está visitando o seu povo com redenção. Deus está visitando o seu povo com plena redenção. É isso que ele afirma no versículo de número 69. E nos suscitou plena e poderosa salvação. É um cântico de louvor a Deus pela redenção concedida. Louvado seja o nome do Deus vivo, que visita a terra, visita o seu povo, trazendo redenção. É um cântico cristocêntrico. Porque se nós observarmos aqui, meus amados irmãos, nada Zacarias fala de si mesmo. Se nós observarmos o cântico, nada ele fala de si, no cântico. Nada ele fala da sua esposa. Pouco ele fala do menino que vai nascer, o seu filho João. E quando ele fala do seu filho, ele exalta Cristo. Veja o que ele diz no verso 76. Tu, menino, no caso é João, serás chamado profeta de quem? Do Altíssimo. Tu és o profeta, o Altíssimo é o Senhor. Porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. O menino é apresentado como um servo, o Altíssimo é o Senhor. João é apenas um servo que está preparando o caminho. Portanto, o cântico de Zacarias, no poder do Espírito, é um cântico que exalta Deus, é um cântico que exalta Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, essencialmente, o cântico de Zacarias é um cântico que declara a natureza da salvação que está sendo estabelecida por Deus através de Jesus Cristo. O que é que Deus está trazendo através de Jesus Cristo? O que é que Deus está trazendo ao visitar o seu povo? E é isso que Zacarias vai declarar profeticamente. Deus está visitando o seu povo. Deus está trazendo para o seu povo, e Deus está trazendo para o seu povo, através do Altíssimo, através de Jesus Cristo, salvação. Essa é a grande temática do cântico de Zacarias. Ele, cheio do Espírito, declara que o Deus vivo, todo-poderoso, está promovendo salvação através de Jesus Cristo. E ele então passa a nos apresentar a natureza desta salvação. Ele diz, no verso 71, observe aí por favor, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos
de todos os que nos odeiam. É salvação, e é salvação porque promove libertação. É salvação libertadora, porque é salvação poderosa. Ele diz isso no versículo de número 69. E nos suscitou plena e poderosa salvação. A salvação é plena, a salvação é poderosa, a salvação é a manifestação do poder de Deus, que garante real libertação. Ele diz isso no versículo 71, no versículo 74, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. A salvação é poderosa, a salvação é libertadora. Ele repete esta mesma verdade no versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Deus está visitando o seu povo, e o que Deus está trazendo é libertação, é poderosa salvação, e isso acontece através de Jesus Cristo. Jesus Cristo poderosamente nos liberta de nossos inimigos, e o mais terrível e letal dos inimigos é o pecado. O pecado nos aliena de Deus, o pecado nos matou, porque o salário do pecado é a morte. O pecado nos destina para a perdição eterna, mas através do poderoso Salvador Jesus Cristo, nós somos libertos do pecado, da morte eterna, da condenação eterna. Zacarias adora a Deus, declarando que este Deus poderoso, misericordioso, está promovendo salvação libertadora. Somos eternamente libertos, e esta verdade, irmãos, se harmoniza com o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 1, no versículo de número 7, ele diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Em Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 12, o escritor aos Hebreus afirma: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, esse é o tema número 1 do cântico de Zacarias. Deus está visitando o seu povo através do seu Filho Jesus Cristo, e através de Jesus podemos desfrutar de poderosa e real libertação. E a libertação que o sangue de Jesus promove é do pecado, é da morte eterna, é das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando para Lucas, no capítulo de número 1, Zacarias vai descrever outra característica desta salvação. Ele diz que a salvação é também fruto da misericórdia do Senhor. Ele diz: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo. No versículo 69, ele lembra da casa de Davi. Através do cântico, Zacarias quer apontar nessa frase aqui para a fidelidade de Deus. Deus havia prometido a Davi que da sua linhagem viria um descendente. Este descendente não se assemelharia nem a Davi, nem a Salomão. Esse descendente seria um descendente eterno e poderoso. Jesus Cristo, filho de Davi, Rei e Senhor. No verso 69, Zacarias declara através do cântico a fidelidade do Senhor. No verso 72, observe aí por favor na sua Bíblia: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Deus havia feito um pacto, uma aliança, desde o momento em que o pecado entrou na história da humanidade, em Adão.
Deus havia estabelecido um pacto dizendo a Adão e Eva: da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esta promessa foi reafirmada a Noé, a Abraão, a Isaac, a Davi, e agora pelo Espírito Santo de Deus, Zacarias reconhece que a promessa anunciada aos pais no passado estava sendo realizada, cumprida com a vinda, com o nascimento de Jesus. A salvação é expressão da misericórdia e da fidelidade de Deus. Verso 73, e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Há salvação, porque Deus é poderoso. Há salvação, porque Deus é fiel. Há salvação, porque Cristo Jesus, através de sua vida e da sua obra, garante plena libertação de nossos inimigos, e o pior deles é a morte, o pecado, a condenação eterna. Mas, meus amados irmãos, nos versos 78 e 79, Zacarias destaca outro elemento dessa salvação. Ele diz assim: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Através dessa expressão, Zacarias destaca o efeito iluminador da salvação. Ele está dizendo que o sol virá, o sol da justiça. Este sol da justiça é uma clara expressão que aponta para a chegada de Jesus. Nos visitará o sol nascente das alturas. Verso 79. Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele está dizendo que os que estão em trevas serão libertos, porque o sol nascente das alturas está chegando. Jesus é comparado a um sol que nos livra das trevas. Jesus é comparado a um sol que promove libertação da sombra da morte e nos dá a paz. Ele nos concede luz, Ele nos concede vida e paz. Jesus Cristo é a nossa luz eterna. A luz veio ao mundo. É isso que o profeta Isaías vai afirmar no capítulo 60. Capítulo 60 de Isaías. No versículo de número 1 está escrito: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. E o verso 19 afirma: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Zacarias, então, cheio do Espírito, está declarando: o sol nasceu, a luz chegou, as trevas se dissipam. Na Bíblia, irmãos, trevas é sinal de morte, de ignorância, de tristeza. Portanto, ele declara: o sol chegou, Jesus nasceu, e a presença de Jesus é a garantia da realização da promessa, e a presença de Jesus é a garantia do afastamento das trevas, da morte, da angústia. Em Jesus podemos desfrutar de plena luz. Diga amém. Cheio do Espírito Santo, Zacarias então declara a natureza da salvação que desfrutamos através de Jesus Cristo. Ela é poderosa, ela é libertadora, ela é expressão da misericórdia do Senhor, e ela nos livra de toda treva, de todo mal, de toda morte, de toda angústia eterna. Em Jesus temos luz, vida,
paz, alegria real, esperança verdadeira. É isso então que Isaías, ou que Zacarias, declara através do seu cântico. Mas em quarto e último lugar, Zacarias, ele vai mostrar-nos que essa salvação trazida por intermédio de Jesus, ela promove em nós frutos. E é isso que ele vai dizer nos versos 74 e 75. Veja o que ele diz: de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Ele está dizendo o seguinte: que Deus nos visita com salvação, e esta salvação promove livramento, libertação. Mas esta libertação que recebemos da parte de Deus em Cristo Jesus, deve nos transformar em adoradores. Veja mais uma vez com atenção o versículo 74. De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o que é que deve acontecer? O adorássemos sem temor. Salvação poderosa, salvação libertadora, salvação misericordiosa, salvação que promove luz na nossa alma, transformação na nossa vida, bênção de Deus. Tudo isso para quê, irmãos? Para nos levantar como verdadeiros adoradores. Sem esta salvação, estamos em trevas. Sem essa salvação vinda de Deus para nós, estamos em escravidão, estamos em morte. Mas quando a salvação chega através de Jesus, em Cristo, somos vivificados, libertos, iluminados, restaurados e levantados no poder de Cristo para o adorar. É isso que Zacarias creu, compreendeu, e pelo Espírito Santo ele cantou esta verdade. Ele traz luz, ele nos liberta. Tudo isso ele está fazendo, não porque merecemos, mas por misericórdia, fidelidade. Ele é o Deus soberano, fiel e verdadeiro. A salvação está chegando, Jesus nasceu, ele cumprirá a obra necessária, garantidora de libertação, iluminação, vivificação e perdão. E tudo isso ele faz para que nós o adoremos. De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Em Cristo somos livres dos inimigos. Os inimigos da alma, os inimigos espirituais. Ele então passa a dizer como Deus deve ser adorado agora. Veja, no final do verso 74, ele diz: de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Você pode repetir comigo? O adorássemos sem temor. Adore a Deus sem temor, porque das trevas fomos libertos, da morte eterna fomos libertos, do domínio do pecado fomos libertos por graça, em poder, por Cristo Jesus. Então ele está dizendo, nós adoraremos, mas adoraremos sem temor. Ou seja, adoraremos com segurança, com paz, porque adoramos um Deus poderoso, misericordioso, que tem derramado sobre nós vida, graça sobre graça, bênçãos sobre bênçãos. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. Não permita que o medo paralise a sua vida, impeça de você adorar. Adore aquele que o alcançou com real libertação, com poderosa salvação, com luz real que vem do Senhor. Adore sem temor, conforme o salmista, no Salmo 27, ele adorou dizendo, texto bem conhecido: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Eu vou adorar, eu não vou temer,
Eu não vou deixar que o meu coração seja dominado pelo medo, pelo pânico, pelo pavor. O sol das alturas já surgiu. Ele me deu vida, Ele me deu luz, Ele me libertou para que eu adore. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 31, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Adore sem medo, medo do futuro, medo da morte. Adore, porque em Cristo a salvação segura, poderosa, libertadora, que nos conduz à luz, à vida abundante. Adorar sem temor, diga amém. Adorar em santidade. Veja o verso 75. Terminando o 74, ele diz: o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Ele está mostrando aqui, irmãos, os frutos do que foi, daquele que recebeu a salvação. Ele adora. Primeiro, sem temor. Segundo, em santidade. Ele adora em santidade. Santidade, irmãos, aponta para o nosso relacionamento com Deus. Porque através do sangue derramado na cruz do Calvário, as barreiras, o distanciamento foi retirado, nós fomos religados, reconciliados, temos acesso à presença de Deus, para vivermos em comunhão com Ele, evidenciando uma vida transformada e liberta, que se submete à palavra de Deus de maneira viva e real, no poder do Espírito. Adorar sem temor, adorar em santidade, em obediência à palavra de Deus, para a glória do nome do Senhor. Mas ele diz também, adorar em justiça, ainda no verso 75. Santidade aponta para o nosso relacionamento com Deus. Justiça aponta para o nosso relacionamento com o próximo. Adorar em santidade é adorar como expressão de comunhão com Deus. Adorar em justiça é adorar buscando um relacionamento de honestidade, de amor, de harmonia, de paz com o meu irmão, que foi liberto pela graça, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Mas veja como esse versículo 75 é rico, porque ele diz: adoramos em santidade e justiça perante Ele. Meus amados irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante. Cada expressão é preciosa, ela não pode ser lida de maneira apressada, porque ele está dizendo verdades maravilhosas. Ele está dizendo que agora, por causa de Jesus Cristo, que nos liberta, nos ilumina, nos transforma, nós podemos adorar a Deus sem temor, em santidade, em justiça, perante Ele. Olha que dádiva, olha que privilégio nós temos, nós que havíamos nos afastado do Senhor, nós que havíamos nos alienado do Senhor, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, distante de Deus, sem esperança, sem paz. Agora, por intermédio de Cristo, nós temos acesso à presença do Senhor.
Estamos diante dEle, na presença dEle, por intermédio de Jesus. Ele manifesta a sua presença, Ele fala conosco, Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele nos consola, Ele nos alegra, Ele nos exorta, Ele nos corrige. Adorar na presença dEle, irmãos. O véu do templo foi rasgado, não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo. A obra vem dos céus, a obra vem de Deus. É Deus intervindo, é Deus fazendo, é Deus tirando as barreiras, os impedimentos, é Deus nos libertando do pecado e nos dando vida abundante para desfrutarmos de comunhão diária, constante com Deus vivo e verdadeiro. Mas ainda há uma outra informação preciosa. Ele diz: adoramos sem temor, em santidade, justiça, perante Ele. Quantos dias, irmãos? Todos os nossos dias. Irmãos, esse versículo não é apenas uma informação. Esse versículo também é uma promessa, que receberemos do Senhor poder para perseverarmos. É do Senhor que vem a nossa força. Por isso que o fraco pode dizer: sou forte. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: tudo posso naquele que me fortalece. Dele recebo força, capacidade, vigor para continuar no caminho da adoração, no caminho do serviço, no caminho da santidade, da obediência para a glória dEle. Dele vem a minha força, dEle vem a minha capacidade. Ele é o meu socorro, Ele é o meu ajudador, Ele é o meu consolador, Ele é o meu auxiliador. Ele não me abandona. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele conosco, a gente frutifica em perseverança. E Ele conosco, poderemos dizer, como está escrito em 1 Coríntios 15:58, seremos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Zacarias creu e compreendeu. Que Deus nos conceda, irmãos, a graça de crer e compreender. Ele começa com muitas dúvidas e incertezas, mas termina com muita convicção e adoração. Que não continuemos no caminho da dúvida e da incerteza, mas que possamos receber do Senhor a capacidade de crer e compreender que Deus visitou o seu povo e que em Cristo há salvação verdadeira, poderosa, que transforma as nossas vidas. Crendo e compreendendo, ele passou então a adorar o Senhor de maneira santa, de maneira justa, sem medo, consciente da presença do Senhor e com perseverança. Que Deus nos levante nesse ano de 24 como verdadeiros adoradores mais e mais, que foram alcançados pela salvação e agora estão sem medo, mas em santidade, em justiça, perseverando até o fim, adorando a este Deus bendito e fiel. O sol visitou o homem. Ele disse no verso de número 78, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. A única coisa diferente nesse cântico de Zacarias e de nós é que o verbo está no futuro. Ele disse: o sol visitará, porque ele cantou esse cântico 6 meses antes do nascimento de Jesus. Agora nós podemos dizer: o sol nos visitou. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, o sol nos visitou. Portanto, há esperança para nós, há alegria para nós. Talvez você esteja aqui nessa noite, enfrentando trevas na sua alma, uma noite escura, que só você e Deus sabe, mas Ele te trouxe aqui para dizer: o sol
nascente das alturas, nasceu. Nele há luz, nele há calor que nos liberta do frio mortal, nele há vida abundante. Você que está em pecado, em prisão, há libertação, porque Jesus é capaz de libertar, Ele é libertador, Ele é capaz de curar, Ele é um médico que cura, iluminar e transformar. Que você creia, clame, entregue a sua vida ao Senhor e diga: meu Deus bendito, que esta palavra se cumpra na minha vida e que eu seja liberto das dúvidas e da incredulidade, como foi Zacarias, e que eu passe a te adorar, a louvar o teu nome e viver para o teu louvor e tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.